assunto agora é a alfaiataria, a tradição dos alfaiates que resiste ao tempo em todo o Brasil e também aqui em Teresina. Sobre o assunto, vamos receber aqui o Caio Alves, que há 3 anos trabalha no ramo. Caio, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Tarde Piauí. Boa tarde, Helder. Boa tarde a toda a audiência que está nos acompanhando hoje. Obrigado pelo convite. Satisfação recebê-lo aqui. Eu queria, antes da gente falar sobre a profissão em si, eu queria saber de você como foi que surgiu a sua história com a alfaiataria, que contato você teve e em quem você se inspirou para estar nessa profissão hoje. Bem, o contato com a alfaiataria ele começou por volta de 2019, foi quando eu peguei gosto, né? Mas eu gosto de dizer que eu nasci ao pé da máquina, cresci no pé da máquina. Minha família, desde a minha avó, já vem de costureiras. E aí, quando foi em 2019, eu tomei contato com o mundo da alfaiataria, esse mundo do estilo clássico masculino, através do Hugo Jacome, que é uma grande referência mundial hoje. E aí eu fiquei sabendo que era alfaiataria sob medida, que era o bespoke e toda essa tradição, como você falou, né, que tem por trás desse trabalho, que é algo muito bonito, que é um trabalho que já vem de séculos, né, e sempre dá pra gente aprimorar um pouco mais, então isso pra mim foi muito fascinante. E aí, desde então a gente vem desenvolvendo aqui em Teresina com a Maate Alfaiataria, né, esse trabalho de vestir o homem com o melhor que tem no mundo da vestimenta social. E é uma verdadeira resistência, né? Eu estava acompanhando semanas atrás um documentário na Netflix sobre consumismo, inclusive de roupas. Quantos bilhões de roupas são feitas por ano e boa parte das empresas até mesmo chegam a dar fim nessas roupas porque não conseguem vender, e é um mercado muito ruim. Como é que você vê a sua profissão diante de um cenário como esse de consumismo, onde querem, vamos dizer assim, algo mais barato, com maior rapidez, mas que a durabilidade seja, vamos dizer assim, uma roupa mais descartável? Eu acho que a alfaiataria ela é fundamental, né? Quando a gente faz uma roupa de alfaiataria, a gente pensa que ela vai durar décadas. Então, eu tenho lá no meu ateliê paletós que eu recebi de alfaiates dos anos 60, dos anos 80, e é uma peça que hoje em dia, se você reformar ela, você pode usar ela tranquilamente. Então, a roupa de alfaiataria ela é feita para durar e ela pode passar por gerações, né? E é como um carro também, uma roupa de alfaiataria. Você pode dar manutenção nela, você tem do seu alfaiate, às vezes se tiver algum problema com a roupa, você tem acesso àquele tecido para comprar algum pedaço e reformar. Então eu acho que é fundamental hoje em dia a gente fortalecer e fazer a alfaiataria crescer, porque nesse mundo em que o mercado está sempre pensando só na rapidez, na velocidade, e a gente vê que o planeta não aguenta isso, né? A gente está sofrendo as consequências desse consumo desenfreado já. Então a gente precisa disso, precisa de um consumo mais consciente, de uma roupa que dure, né? Você vê a sua profissão então como uma espécie também de sentimento, a pessoa tendo a ligação com a pessoa, com momentos? Como é que você vê o que a roupa ela é capaz de fazer na vida das pessoas? Inclusive, uma das coisas que me tocou muito quando eu comecei na alfaiataria foi a primeira calça sob medida que eu fiz pra mim. Porque eu nunca tinha gostado de uma calça social. E aí a primeira calça que eu fiz, na hora que eu vesti ela, aquela sensação pra mim foi incrível. Então, a partir dali eu peguei gosto pela alfaiataria. E eu vejo isso nos meus clientes também. Quando a gente acerta, assim, de primeira, porque tem as provas e a gente vai trabalhando isso. Mas quando você acerta ali o ponto que o cliente queria, aquele detalhe que ele estava buscando, aquele encaixe no corpo dele, a pessoa se sente muito bem. Então, é diferente de você usar uma roupa que você chega na loja e tem que escolher o que tem lá, né? Quando você faz para você mesmo, ela dá esse prazer muito maior de vestir, esse gosto de usar aquela roupa. A título de curiosidade aqui para quem está nos acompanhando, como é que funciona o trabalho de vocês no contato com o cliente? Vocês escutam eles sabendo o que eles gostariam de vestir, o modo de vida? Vocês reparam talvez no formato do corpo para se adequar àquela necessidade? Explica para quem nos acompanha como é que funciona o trabalho de vocês na prática. Certo. Assim, na alfaiataria, lá na Maate, o nosso trabalho ele é muito a primeira conversa. O primeiro atendimento é uma conversa com o cliente.
Então, primeiro eu tenho que entender, se ele quer para uma ocasião especial, eu tenho que entender qual o horário dessa ocasião, qual o local, se é um local aberto, se é um local fechado, né? Eu tenho que entender se esse cliente ele sofre muito com calor, se ele não se importa com o calor que a gente vive. Eu tenho que saber se ele vai usar esse terno 1, 2, 3 vezes na semana ou se ele vai usar uma vez no mês. Tudo isso influencia. E aí a partir daí a gente vai escolher qual o tecido que vai se adequar mais, qual a cor que vai se adequar ao que ele procura, né? E eu tento entender também das roupas que ele já tem, o que ele gosta, o que ele não gosta, porque isso vai me dar uma base também para chegar no ponto ideal, né? Todo cliente ele já sabe mais ou menos o que incomoda ele, então a gente tenta entender isso primeiro para depois ir construindo essa roupa para ele. Fala-se que as mulheres são mais exigentes, mas na sua opinião os homens também são exigentes? Tem dos dois tipos. Tem homem que é muito exigente, quando ele quer aquele detalhe, enquanto você não conseguir, ele não se aquieta, né? Digamos assim. Mas tem homem também que é mais tranquilo. Mas tem também. Quando o homem dá para ser detalhista, ele consegue ser mais do que a mulher. E como é que você vê a profissão do alfaiate para o futuro? Você acha que ela vai resistir, assim como em meio a tantas as mudanças, pelo fato de ser algo que traz assim um pouco de humanidade para as pessoas? Você vê dessa forma? Sim. Eu acho que ela vai resistir e eu particularmente acredito que o alfaiate ele tem que se modernizar também. Ele tem que buscar, por exemplo, usar máquinas mais modernas, ele tem que buscar se aproveitar também dessas técnicas industriais, da própria ideia de processos. A gente tem que estar bem atento a isso para a gente conseguir tornar a nossa produção cada vez mais eficiente, mais eficaz. Tem que estudar sempre, né? Então eu acredito que a alfaiataria ela pode crescer muito, ela tem muito potencial, mas o alfaiate também ele precisa abrir os olhos para se modernizar um pouco mais e não ficar muito preso só no tradicionalismo de ser muito só o próprio alfaiate que faz. Hoje em dia eu tenho a minha equipe que trabalha com a gente, então a gente vai delegando mais esse processo para tornar possível essa produção, né? Então eu acredito que tem muito potencial, as pessoas gostam, todo mundo gosta de usar uma roupa feita para si mesmo, né? E cada vez mais as pessoas querem se vestir melhor, porque a alfaiataria ela tá muito em alta. Todo mundo quer aparecer bem em algum evento, na rede social. Então a alfaiataria está aí para isso. Como é o público piauiense que consome a alfaiataria a partir do que você vivencia? São homens... O que eles acreditam mais? Que o terno preto é o que cabe em toda ocasião? O que você percebe ali do perfil dos seus clientes? Eu percebo, na verdade, é que eles querem sair do preto. Querem sair do preto. Hoje em dia o preto a gente usa ele mais para ocasiões muito formais, cerimoniais. Então, hoje em dia o azul a gente diz que é o novo preto, aquele azul escuro, azul marinho. Então tem muito essa busca por uma coisa diferente, porque o mercado ele oferece muito mais do mesmo. E a produção industrial ela está ficando cada vez mais igual, porque as indústrias estão cada vez mais centralizadas, então você vai em várias lojas e você encontra a mesma peça praticamente. Sim, mudando só o tamanho ali. Então assim, quando você vai na alfaiataria, você escolhe o tecido. A gente tem uma gama assim, de tecidos muito vasta, de todas as padronagens, todas as cores. Então eu sinto que o piauiense ele está querendo um pouco mais diferente, né? Mesmo os nossos clientes de uma idade mais avançada, que a maioria são pessoas de uma idade mais avançada, eles querem algo diferente, querem um azul diferente, querem uma padronagem, um príncipe de Gales, um xadrez. Então eu sinto isso, que eles querem algo diferente do que se tem comumente por aí. Até porque o cliente da alfaiataria é o cliente que já comprou em todas as lojas, ele já comprou. Você percebe que não é um cliente que vai direto ao alfaiate, é um cliente que já foi às lojas de departamento. Isso, é um cliente que já comprou de todos os níveis de preço de roupa. E aí ele vê, cara, já gastei com tudo, mas ainda não achei aquela roupa que encaixa bem. Aí ele acaba indo pro alfaiate. O ideal é ir antes, né? Por mim ele vai antes, mas muitas vezes o que acontece é isso. É que ele primeiro tem aquela experiência de procurar em outros locais, não conseguir até chegar no alfaiate. Isso. Muito bem. Caio, muito obrigado pela sua participação conosco.
Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Tarde. Obrigado, eu agradeço o convite, obrigado pela receptividade, foi maravilhoso estar aqui com você hoje.